Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Ó, se liga aqui, ó. Tem novidade no Flamengo. Eu vou trazer pra você a partir de agora sobre Claudinho no Flamengo e sobre De La Cruz no Flamengo. Então para tudo aí, rubro-negro. Presta atenção aqui. E tem a repercussão da imprensa ainda sobre tudo que tá rolando no Flamengo. Então bora pra notícia, bora pras reportagens aqui. Já comenta o que você acha uma boa o Claudinho. Você acha que dá pro Flamengo contratar Claudinho e também o De La Cruz, os dois juntos? Vem comigo pra notícia aqui, mas já comenta aí, deixa seu like, se não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no nosso Flamengo, fechou? Vem comigo! O Flamengo, que pega o América, tem reforços chegando. Pedro Henrique Torre, bom dia pra você. Tudo bem, Alex? Um abraço pra você, bom dia. Um abraço também pro Marra, um beijo pra Mari e todos que acompanham a gente nesse Sport Center. No Flamengo, folga nesta terça-feira, a reapresentação foi ontem no Ninho do Urubu. Então, um descanso dado pelo São Paulo e sua comissão técnica a todos os jogadores. O pessoal ainda naquela recuperação, né? Uma avaliação de alguns atletas que neste fim de semana ficaram fora do Fla-Flu, neste último fim de semana, caso ali do Pulgar, que ainda deve levar mais um tempinho para se recuperar da lesão muscular. O Davi Luiz saiu no meio do Fla-Flu, desconforto, mas deve estar à disposição já para esse sábado. O Pedro, que ficou fora do Fla-Flu, também deve ter tempo de recuperação e já está à disposição para o jogo contra o América. E o Bruno Henrique está tendo uma boa recuperação, já iniciou ontem a transição no campo. Ele que teve aquele estiramento dos ligamentos de tornozelo e joelho esquerdos. Prazo era de 3 a 4 semanas, mas ele pode até surpreender aí. A lesão foi há 10 dias, já naquele empate 1 a 1 com o Palmeiras. Mas se o elenco está de folga, a diretoria está trabalhando, né? Está trabalhando, querendo dar os reforços que o São Paulo tanto pede. Já indicou que gostaria de ter uma reposição para o Vidal, embora já tenha chegado aí o Alan para o meio de campo do Flamengo. Ganhou também o Luiz Araújo, chegou o Rossi, o goleiro, mas ele quer reforços. E o Flamengo sempre busca ali uma reposição para Arrascaeta e Everton Ribeiro quando esses não jogam, né? Os meias ali. Então tá atrás do Claudinho e também do De La Cruz. Ontem, no sorteio de mandos das semifinais da Copa do Brasil, lá na CBF, o diretor de futebol, Bruno Spindel, representou o Flamengo e ele falou um pouquinho sobre essas questões de negociações. Como é que está essa situação aí de Claudinho especificamente? A gente ouve o Bruno falando agora. Não tem nada planejado ainda a respeito de viagem, as conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Tá aí o Bruno Spindel, como sempre, dando muito pouco ali para o torcedor rubro-negro, né? Não tá muita informação sobre como estão as negociações, mas de fato o Flamengo busca bastante o Claudinho especificamente, porque é um desejo já há algum tempo do clube. Tenta com o Zenit, sabe que é muito complicado. Imaginava um negócio ali em torno de 15, 20 milhões de euros esse negócio pelo Claudinho. Inicialmente ele foi uma oferta para os russos de 15 milhões de euros, contemplando bônus e tudo mais. Os russos querem mais um pouquinho. Então o Flamengo vai tentando se aproximar, mas a janela está chegando, vai se aproximando do fim. Aí o Flamengo tem que correr um pouquinho mais nesse sentido. O De La Cruz, que ficou muito difícil, o River avançou para as oitavas da Libertadores e vê o Flamengo como um rival direto, senta na multa, como diz o Marcos Braz. Então fica mais complicado mesmo, a situação é mais Claudinho com o Zenit. Então o Flamengo tenta resolver essa situação financeira mesmo. Alex. Valeu, Pedro Henrique Torre, com as informações do Flamengo. Dois bons nomes, né? Dois bons nomes, certamente. Acima da média, né? Eu entendo que a situação do De La Cruz, o Pedro falou, assim, a situação de o River falar, é meu rival, vai ter que deixar uma boa grana aqui para tirar.
qualquer clube faria o mesmo, né? Se não tiver com o Pires na mão. Situação do Atlético, que liberou o Alan pro Flamengo, né? Pires na mão. Agora, a situação do Claudinho. O Claudinho é um jogador de característica até diferente, né? A gente para pensar no elenco do Flamengo com um jogador que é o centralizador da jogada, o que acelera, o que segura, é o Arrascaeta. O Claudinho é um jogador que cai mais pelos lados do campo, mas também é um centralizador de jogada. Também é um jogador que dá o tempo do jogo. Vamos ver, né, se desenrola essa situação. E os clubes, quando chegam ali o interesse de, enfim, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, sobem cada vez mais, né, a pedida. Então, o Flamengo que tem a oportunidade de aceitar ou não, tem o dinheiro para pagar, interessa. O São Paulo é um técnico que pede reforços. O Pedro trouxe, né, sobre um nome ali para substituir a Arrascaeta, ter, né, alguém ali para caso precise, e a gente vê que acontece. Muita lesão, um jogo muito intenso, cada vez mais, então pode ser uma característica dele até, às vezes, né, fora da caixinha, mas enfim, todo mundo que chega ali no Flamengo, principalmente nos últimos 2 anos, chega para compor um elenco que briga em todas as frentes. O Flamengo vai jogar a semifinal da Copa do Brasil. Atenção para a informação. Grêmio e Flamengo, jogo de ida dia 26, quarta-feira que vem, às 9h30, na Arena do Grêmio. Jogo de volta, 16 de agosto, 9h30 da noite. Também uma quarta-feira. Já Corinthians e São Paulo, atenção. O mercado da bola está fervendo, mas o foco agora é avançar para a grande final. Os jogos serão eletrizantes. Como diria Galvãozão, haja coração. Bom, vamos aos poucos e por partes. Atício, você que tem licença A de treinador, fez lá C, B e é habilitado, inclusive, para assumir time de futebol de Série A. O São Paulo chutou o pau da barraca, falou na coletiva que ele precisa de reforços, deixou claro e nomeou De La Cruz e Claudinho. Onde o De La Cruz vai jogar ali se acabou de chegar o Alan, se tem o Thiago Maia, se tem o Gerson? Eu não tô dizendo que ele não é bola, não. Tô perguntando se como é, porque o Claudinho vai ser ali, aquele time que você escalou já aí, que eu falei que vai ficar na seleção. Mas se vierem os dois? Então, a entrevista até do São Paulo, ele cobrando um volante que chegue mais até no campo ofensivo, né? Que tem essa recomposição defensiva forte, mas que ataque também o espaço no momento quando o Flamengo estiver atacando. Então ele cobrou esse jogador. Mas o Flamengo acabou de contratar um jogador que tem essas características, que é o Alan. E aí começa a se ter um pouco mais de... Faltou um contato com o treinador em relação a essa contratação, porque assim, ou foi uma contratação que ele não participou, porque não deu para entender, porque você traz um jogador com potencial como o Alan, que tem essa saída de bola, que também sabe pisar no campo ofensivo, e você exige a contratação de mais um volante, eu não entendi muito bem. Porque se saiu o Vidal, entrou o Alan. É 1 por 1, não é que ele tem que trazer, a não ser que ele já, na época que ele assumiu o Flamengo, e ele já tinha exigido um jogador com essas características, e o Flamengo não contratou. Essa é a pergunta que fica no ar. Agora, o treinador que chega, ele já sabia já que teria janela, que ele teria reforço. E aí os reforços que o Flamengo pretendia, ou que ele pretendia, não está sendo contratado, e aí começa o incômodo, porque ele precisa dar retorno, principalmente para o clube. Ele precisa não dar resposta para o torcedor, mas sim para o clube, porque ele é contratado para ganhar título, para fazer um grande trabalho, para botar ali o time nas finais. Isso que ele é um trabalho que para ser reconhecido. Aí você fica aí na dúvida, o que está acontecendo nos bastidores? A análise de mercado não tá tendo a conversa com o treinador, ou está tendo já a contratação sem a avaliação do treinador? Até porque... Isso fica uma dúvida nossa. Só complementando, quando chegou o Alan, o Vidal ainda estava no Flamengo. Exatamente. Depois que ele saiu. Vamos botar aqui um flashback dos últimos confrontos Flamengo e Grêmio, que o Flamengo decidiu no Maracanã. Não, isso é arte dos confrontos, né? São Paulo decide em casa, Flamengo decide em casa. Mas a gente separou também um materialzinho mostrando os últimos confrontos da Copa do Brasil, que o Flamengo, quer dizer, de mata-mata, que o Flamengo decidiu em casa. Em 97,
foi o único que o Flamengo perdeu. Passa que eu não quero lembrar disso. Eu ia perguntar isso agora. Não quero lembrar disso. Passa dessa aí, rapaz. Passa aí. Mas olha só, eu vou fazer uma defesa da minha parte. Foi nas suas costas o gol? Não, cara, não foi nas minhas costas, não. Calma. O jogo lá foi 0-0, aqui foi 2-2. Gol qualificado arrebentou a gente. Isso aí era uma covardia no futebol. Graças a Deus foi eliminado isso, banido do futebol. Sabe quem tava lá? Quem? O pé de geladeira, João Liditon, novinho chorando. Descobrimos quem foi o pé frio. A culpa foi dele. Pé de Olaf, pé de pinguim, pé de caipirinha, pé de sacolé. A torcida aplaudiu a gente porque a gente jogou demais essa partida. O Sávio foi caçado, eles tiveram uma estratégia de tirar o Sávio do jogo. Porque o Sávio era um dos nossos principais jogadores. Mesmo? A Vera, pô. Lá no Sul já tinha quebrado, teoricamente, ali o tornozelo do Sávio. Ele jogou o segundo jogo já machucado. E aí, pô, teve rodízio, né? Vinha Saviola, vinha Adilson Batista, vinha vários. Só no tornozelo. Aí tirou o Sávio no primeiro tempo, cara. Lá foi 0-0 com a bola na trave do Sávio. Esse jogo foi o que o Romário testou, ela bate na travessão, volta, ele bota pra dentro? Rapaz, agora... Foi sim. Tá, então esquece isso daqui, porque o Atisson tomou 2 bolas nas costas, foi 2-2. Não, foi nas minhas costas, não. Aí vou me defender, né, cara? Foi o Liditon. Não foi, não. Foi da direita, cruzamento da esquerda do Grêmio e o... Carlos Miguel de letra. Foi isso mesmo, eu lembro. No primeiro pau. Culpa do João Liditon, ele falou que tava fora, quando ele entrou, saiu o gol do Grêmio. Então, o Liditon, o pé de geladeira. Você já foi em outra final no Maracanã? Dá aí uma resposta. Nunca foi. Nunca foi, então não vai. Quando o Flamengo chegar na final, você não vai no Maracanã. Não vai, hein? Deixa só seu Guilherme. 99. Quartas de final, o Flamengo classificou, venceu no Sul. Essa também tava. Empatou... Tava também? Tava. Ah, moleque. 2004 também tava também. Tava também? Tava também. Que isso, Artiança? João também tava nessa aí. Aí, Flamengo, mas ele tava no que empatou também. Lá o Flamengo ganhou no Sul e o Flamengo empatou. Porque o João Liditon chegou, o Flamengo perdeu um monte de gols. Senão teria sido vitória do Flamengo na volta também. Em 2018, a gente lembra um pouco melhor, né? Lá 1-1, no Maracanã, 1-0 Flamengo. E aí, esse aqui é inesquecível, né? Que o Galvão fala, Gabigol tá pedindo, aí recebe Libertadores, isso aqui, não é? Libertadores. Eu também tava lá, assistindo. Ah, não, esse foi Copa do Brasil. Copa do Brasil? Né? Foi que ganhou tudo lá, eu confundi, tá certo. Porque também teve confronto com o Grêmio na Libertadores também. Pô, que foi 5-0. Isso, 5-0, isso aí. Rapaz, mas o Grêmio tá um cliente, hein? Nos últimos anos, né? Ô, Rabi, pode considerar que o Flamengo leva vantagem pelo histórico vitorioso? Eu acho que não é só uma questão de histórico vitorioso, né? Eu acho que o que pesa muito, né? E você vê a situação do Grêmio e do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que não dá para você dizer que existe um franco favorito entre os dois, mas a questão de você decidir em casa, na Copa do Brasil, com a torcida, sabendo o resultado do primeiro jogo, eu acho que isso é uma grande vantagem para o Flamengo. A gente vai falar um pouquinho mais de Vidal aqui, porque a gente tem ele falando, João? É o contrário. Entendi. A gente vai esclarecer, porque tá uma fofoca danada, né? Tá parecendo comadre. Um fala de lá, o outro fala de cá, o outro fala de lá. Todo mundo multicampeão, todo mundo vitorioso, todo mundo rico, todo mundo bem resolvido. Segue cada um pro seu lado e deixa o barco seguir. Agora, se vocês quiserem brigar e fazer fofoca, a gente também não reclama não, porque a gente tem bastante conteúdo e vocês de casa gostam da fofoca, que eu sei. Vamos botar o Sampaoli falando sobre Vidal. Na verdade, isso é o Vidal numa entrevista após a estreia dele com a camisa do Atlético Paranaense. Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás. Sampaoli é um assunto encerrado, eu me sinto feliz de não estar com ele. Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar sempre foi o Atlético, isso é verdade. Agradeço o carinho, isso me dá muita motivação para seguir lutando. Beleza. Agora, nós vamos para a réplica. Eu tô me sentindo o Tadeu lá no jogo da discórdia, lá do Big Brother. Vamos embora agora para a resposta do Sampaoli. Quando se está no Flamengo, é esperado que chegue jogadores que elevam o nível dos que estão. A necessidade é de repor a saída de Vidal.
É uma necessidade que o time tem e estamos buscando alternativas nessa posição de volante misto. Um time para lutar coisas importantes em um ano difícil, de transição, tem que ter a possibilidade de ter um jogador que resolva por si só determinadas coisas no campo. Tengamos a possibilidade que chegue algum jogador que por si solo resuelva determinadas coisas no campo. Chato, né, Tirso? Chato. Assim, cara, o atleta ele tá chateado porque saiu de uma forma que não gostaria de ter saído, porque não estava sendo aproveitado, principalmente um treinador que já tinha trabalhado com ele na seleção. E aí ele perde espaço. Só que ele, o próprio jogador, ele não foi bem. A gente tá aqui o tempo todo falando que o Vidal pode render muito mais, que o Vidal poderia entregar muito mais, que ele não está bem fisicamente, errou alguns passos que ele não errava quando ele estava no seu grande momento. Então, assim, ele no Flamengo, ele não conseguiu dar, assim, uma cara pro Flamengo. Ele não tinha a intensidade que o Flamengo necessita. E ele perdeu espaço com isso. E por isso, ele acabou indo pro Atlético. É assim, a gente até aqui no nosso programa aqui, a gente falou sobre essa chegada dele no Atlético Paranaense. Se jogar o Vidal, não pode jogar o Fernandinho. Se jogar o Fernandinho, não pode jogar o Vidal, porque são dois jogadores que não têm tanta intensidade mais de jogo. Então fica chato essa declaração. Ele, assim, ele começou antes com a esposa dele, com a esposa, que ainda foi pior ainda. Então, assim, eu acho que deveria, assim, entender da declaração, agora pegar no pessoal e mais pesado dizer que ele é um perdedor, eu acho que... Agora, ele foi muito político, né? Dizendo que o time que ele enfrentou, que foi mais difícil, era o Atlético Paranaense. Né? Malandro, né? Porque duvido que não tenha sido o Fluminense, né? Durante esse período que ele teve com o Fluminense tão bem, decisões de campeonato estadual, com ele também presente. Mas o Vidal chegou quando? Mas teve decisão de Libertadores ano passado com o Atlético. Aí, assim, na cabeça do cara que jogou 200 Champions League, perdeu o Carioca pro Fluminense e perdeu o Torneio. Se ele fosse pro Fluminense, ele ia falar a mesma coisa. Pro Carioca, não. O torcedor do Rio, Carioca é Champions League. Agora, pro cara, eu acho que ganhar do Atlético, porque o time do Atlético, porque o time do Fluminense machucou o Flamengo no Carioca, né? Sim. Mas, Rob, todo jogador que chega a beijar a camisa, Rob. Claro. Você tá falando, foi política. O senhor Luiz Castro, ó aqui o rancoroso, né? O senhor Luiz Castro... Passa a borracha. Agora, ó, tava vendo aqui uma retrospectiva das entrevistas do Castro. Estamos falando de Flamengo, só o trabalho que ele fez no Botafogo foi muito em vários setores, o posicionamento dele nas coletivas, a coisa da inclusão, quando ele botou o Rodrigo Multimídia para fazer a entrevista, para fazer a tradução lá, que chama, né, em Libras, foi muito legal. O Castro deu uma aula. A saída foi meio assim, e o torcedor do Botafogo mandou uma mandinga, uma curimba, que ontem ele tomou de 5-0 com o CR7 em campo, irmão. O Al-Nassr pegou o Celta de Vigo, que vamos combinar, não é o Barcelona. Tomou de 5-0, o torcedor botafoguense está assim em casa, ó. Uhul! Mas lembra que a gente falou que o campeonato da Arábia não é igual o campeonato brasileiro? O Arabão. Exatamente. Quando a gente falou do Pedro e saiu